Olá, amados irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida neste momento, trazendo discernimento, consolo e força espiritual para continuar caminhando. Seja muito bem-vindo ao canal Além do Véu Espiritual, um espaço criado para pessoas que amam a Bíblia, mas que também carregam perguntas profundas no coração, dores silenciosas na alma e o desejo sincero de viver uma fé verdadeira, e não apenas uma fé de aparência. Talvez você esteja aqui porque ama Jesus, mas está cansado de prometer e cair, cansado de chorar e se ver preso no mesmo ciclo, cansado de ser forte no culto e fraco quando fecha a porta do quarto. Por fora você ainda sorri, ainda participa, ainda diz paz do Senhor, mas por dentro existe uma guerra que ninguém vê, e essa guerra já te deixou exausto. E a pergunta que você jamais diria em voz alta começa a gritar por dentro: Deus ainda me quer? Deus ainda me ouve? Existe libertação para mim? Hoje o Espírito Santo vai tocar exatamente nessa ferida, não para te envergonhar, não para te esmagar, mas para te arrancar do ciclo de culpa e te conduzir para uma vida de liberdade real. Antes de entrarmos profundamente na palavra, vamos preparar o coração, porque isso não é só ensino, é encontro. Senhor Deus, Pai eterno e misericordioso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, reconhecendo que precisamos mais do que palavras bonitas ou conhecimento acumulado. Precisamos da ação do Teu Espírito Santo iluminando a nossa mente, quebrando resistências internas e curando feridas que foram ignoradas por muito tempo. O Senhor conhece cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, conhece suas lutas, suas frustrações, suas recaídas, seus pensamentos secretos e as dores antigas que ainda fazem sangrar por dentro. Visita agora com fogo, com amor e com verdade, silencia toda a voz de acusação e libera a voz da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo nos conduza a um arrependimento verdadeiro, a uma rendição sincera e a uma transformação profunda. Fala conosco, Senhor, mesmo quando a verdade nos tira da zona de conforto, porque sabemos que a Tua correção sempre produz vida. Em nome de Jesus. Amém. Existe uma guerra acontecendo dentro de muitos cristãos, e essa guerra não é pequena. É como se você vivesse em dois mundos. No mundo do espírito, você sabe o que é certo. No mundo da carne, você sente uma força tentando te arrastar. E a Bíblia não romantiza isso. Ela não finge que não existe. Em Romanos 7, 19 e 24, Paulo diz: Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Perceba, Paulo está descrevendo uma batalha interior real. Ele ama a lei de Deus, ele tem prazer nas coisas de Deus, mas existe uma força tentando aprisioná-lo. Isso significa que a sua luta não é prova de abandono. A sua luta é prova de batalha. O problema não é ter luta. O problema é tentar vencer a luta do jeito errado, com as armas erradas. Porque tem gente que acha que vitória espiritual é só prometer com mais força, chorar com mais intensidade, fazer voto, fazer campanha, dar um jeito na marra. E aí você entra num ciclo. Cai, se culpa, promete, tenta, cai de novo. E o inferno não precisa te destruir de uma vez. Ele só precisa te manter cansado, frustrado e sem esperança, até você acreditar que não tem jeito. E aqui entra um ponto que é profundamente espiritual. Nem toda dor depois do pecado é arrependimento. Muitas vezes é só condenação trabalhando para te paralisar. Em 2 Coríntios 7:10 está escrito:
Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, do qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo produz morte. Existe uma tristeza que vem do céu, que te quebra e te leva para os braços do Pai. E existe uma tristeza que vem do inferno, que te acusa e te empurra para longe de Deus. A tristeza, segundo Deus, te faz dizer: eu errei, eu não quero viver assim, eu me rendo, eu volto. A tristeza do mundo te faz dizer: eu errei, eu sou um lixo, eu não presto, melhor sumir, melhor me afastar, não adianta mais. E aí você para de orar, para de buscar, para de congregar, para de falar com Deus. Não porque você não ama Deus, mas porque você se sente indigno. E é aí que o inimigo te pega, porque ele não quer só te levar ao pecado, ele quer te levar à distância. Ele quer te convencer de que oração é para gente limpa e não para gente quebrada. Só que a oração é exatamente para os quebrados. A cruz é exatamente para os cansados. A graça é exatamente para os que não conseguem sozinhos. E a Bíblia mostra isso com um contraste que corta a alma: Pedro e Judas. Em Mateus 26, 69 e 75, está escrito que Pedro negou Jesus 3 vezes. E no versículo 75 diz: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro chorou. Mas o choro de Pedro não foi um enterro, foi um começo. Já em Mateus 27, 3-5 está escrito: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Preste atenção. Os 2 tiveram dor, os 2 sentiram peso, os 2 encararam o próprio pecado. Mas um correu para a graça e foi restaurado. O outro se abraçou com a condenação e morreu. A diferença não foi a gravidade do pecado. A diferença foi a direção do coração. Pedro se quebrou e voltou. Judas se acusou e desistiu. E tem gente vivendo como Judas sem perceber. Não é que você não queira Deus, é que você acredita que Deus não quer você. Essa mentira precisa cair hoje. E Deus deixa isso muito claro em Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação. Isso significa que a voz que diz: você não tem jeito, Deus cansou, Deus te abandonou, você é uma fraude, não vem de Deus. Deus confronta, mas não humilha. Deus corrige, mas não destrói. Deus disciplina como pai, mas não acusa como inimigo. E por que isso importa? Porque em Apocalipse 12:10 está escrito: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Olha o título do inferno: acusador. Ele acusa de dia e de noite. Ele acusa quando você acorda, acusa quando você tenta orar, acusa quando você está no culto, acusa quando você deita. Ele quer que sua vida espiritual vire um tribunal. Mas em 1 João 2:1 está escrito: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Enquanto o inimigo aponta seu erro, Jesus aponta o sangue. Enquanto o inferno grita culpado, o céu declara perdoado. Enquanto a condenação diz some, Jesus diz vem. Agora deixa eu apertar um pouco mais esse confronto, porque isso aqui é decisivo. O inimigo não está satisfeito em te ver pecar. Ele quer te ver preso. E a prisão tem nome: ciclo. Pecado recorrente não é só fraqueza,
Muitas vezes é opressão, é laço emocional, é ferida antiga aberta, é carência que virou buraco na alma. Muita gente não peca porque ama o pecado. Peca porque está tentando anestesiar uma dor. Peca porque, em algum ponto da história, a alma aprendeu a fugir. Tem gente que aprendeu a fugir na mentira. Tem gente que aprendeu a fugir na pornografia. Tem gente que aprendeu a fugir na bebida. Tem gente que aprendeu a fugir na raiva. Tem gente que aprendeu a fugir no controle, na manipulação, na religiosidade. E por trás disso tem uma criança ferida, tem um adolescente rejeitado, tem um adulto cansado que nunca aprendeu a ser curado em Deus. Aí você entra na igreja, aprende o certo e errado, mas ninguém tocou na raiz. E quando a raiz não é tratada, o fruto sempre volta. E a Bíblia não só fala de pecado, ela fala de raiz. Em Salmos 51, 2, 3, Davi clama: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi não está fingindo força, ele está se quebrando. E é aqui que muitos erram. Você tenta ser forte demais diante de Deus. Você tenta aparecer bem na oração, mas Deus não cura máscara, Deus cura coração. E quando Davi continua, ele diz em Salmos 51, 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Isso é rendição. Isso é entender que você não precisa de maquiagem espiritual. Você precisa de criação interior, um coração novo, um espírito renovado. E é aqui que entra a identidade, porque a libertação começa na identidade, não no esforço. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é um pecador tentando virar santo. Em Cristo, você é nova criatura. Você é filho, você é lavado, você é chamado, você é amado. E quando você entende isso, você para de lutar para merecer amor e começa a lutar porque já é amado. Você para de obedecer por medo do inferno e começa a obedecer por amor a Jesus. Você para de viver tentando pagar uma dívida e começa a viver respondendo à graça. E para quem está preso em pecado recorrente, isso muda tudo. Quando a tentação vem, você não responde só com "eu prometi que não". Você responde com "isso não combina com quem eu sou agora". Porque a Bíblia diz em Gálatas 5, 16, 17: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Existe oposição, existe guerra, mas existe um caminho: andar no Espírito. E andar no Espírito não é um sentimento místico, é uma rendição diária, é buscar presença, é alimentar a palavra, é cortar o que alimenta a carne, é dizer não ao que te derruba, é confessar, é pedir ajuda, é viver na luz. Porque em Provérbios 28, 13 está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não é só confessar e continuar, é confessar e deixar. A graça não é desculpa para permanecer preso. A graça é poder para sair. E quando eu falo de guerra espiritual, eu estou falando de algo real. Pensamentos que não parecem seus, acusações constantes, peso na oração, sono quando vai ler a Bíblia, distração quando decide jejuar e uma ansiedade estranha quando você decide mudar. Em Efésios 6:12 está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É guerra. E em Efésios 6, 13 e 17, a Bíblia fala de armadura, verdade, justiça, evangelho da paz, fé, salvação, palavra.
Isso significa que você não vence só com vontade, você vence com armas espirituais. Você vence fechando brechas. Você vence resistindo ao diabo. E Tiago 4, 7 e 8 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Primeiro sujeitar, depois resistir. Tem gente tentando resistir sem se sujeitar, e por isso apanha. Sujeição é rendição, é entregar a vida, é cortar o que te puxa, é sair da vida dupla, é parar de brincar com brecha. E deixa eu trazer um ponto que enriquece ainda mais essa mensagem com um olhar do mundo bíblico real. Quando arqueólogos escavam cidades do Oriente Médio, eles encontram téls, montes formados por camadas de cidades antigas reconstruídas uma sobre a outra. É literalmente história empilhada, ruína sobre ruína, queda sobre queda, reconstrução sobre reconstrução. E isso ilustra perfeitamente o coração de muita gente. Camadas de culpa, camadas de dor, camadas de pecado, camadas de frustração, até você nem lembrar mais quem era antes. Só que Deus é especialista em escavar. Deus remove entulho, Deus revela raiz, Deus reconstrói fundamentos. E até os manuscritos antigos preservados ao longo dos séculos, como os encontrados na região do Mar Morto, mostram que a palavra que confronta você hoje é a mesma palavra que confrontou homens e mulheres há milhares de anos. Isso não é um texto morto, é uma voz viva. É Deus falando, atravessando o tempo, chamando você de volta para casa. E talvez você esteja dizendo: mas eu já tentei de tudo. Eu acredito. E é por isso que Deus está te chamando para parar de tentar sozinho e começar a se render de verdade. Porque em Filipenses 2,13 está escrito: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Você não precisa só de força para obedecer, você precisa que Deus mude seus desejos. Tem pecado que você não vence só com um não. Você vence com um sim mais forte. Sim para a presença, sim para a palavra, sim para a verdade, sim para a luz, sim para a comunhão, sim para a mudança. E em 1 Coríntios 10:13 está escrito: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Escape existe. Deus sempre dá uma porta. Mas muitas vezes, a porta do escape é cortar algo que você não quer cortar, é se afastar de algo que você não quer se afastar, é confessar algo que você quer esconder. E é aí que a rendição se torna real. Agora eu quero falar com você que está ouvindo isso e se reconhecendo. Você não está aqui por acaso. Deus está te chamando pelo nome. Deus está te dizendo: chega de viver em ciclos. Deus está te dizendo: eu não te chamei para sobreviver na culpa, eu te chamei para viver na liberdade. E Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a vergonha que liberta, não é o medo que liberta, é a verdade. E a verdade é que você é amado. A verdade é que existe perdão. A verdade é que existe restauração. A verdade é que existe poder do Espírito Santo para mudar o que você não consegue mudar sozinho. Agora, o Espírito Santo está chamando você para sair do ciclo de culpa e entrar na vida de liberdade. Se você nunca entregou sua vida a Jesus e deseja entregar a Ele, eu te convido a orar comigo. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e dobrar seus joelhos, e vamos orar juntos. Senhor Jesus, hoje eu me coloco diante de Ti com a verdade do que eu sou e do que eu vivi. Eu não vou fingir força, eu não vou esconder minhas quedas. Eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu tenho lutas que eu não consigo vencer sozinho. Mas eu também reconheço que o Senhor é Salvador, que o Senhor é libertador, que o Senhor é Rei e que o Teu sangue tem poder para me limpar completamente. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou ao terceiro dia
para me dar vida nova. Perdoa os meus pecados, lava minha mente, purifica meu coração, quebra toda a cadeia espiritual que me prende, quebra todo o laço emocional que me arrasta, quebra toda a opressão que me sufoca. Eu renuncio agora às trevas, renuncio ao pecado, renuncio à vida dupla, renuncio à vergonha e à condenação. Eu recebo a tua graça, eu recebo o teu perdão, eu recebo a tua salvação. Escreve meu nome no livro da vida, entra na minha história, toma o controle da minha vida, muda meus desejos, muda minhas escolhas e me dá um coração novo. Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e meu único Salvador. E a partir de hoje, eu escolho caminhar contigo, não por emoção, mas por rendição. Enche-me com o Espírito Santo. Acende em mim fome pela palavra, sede pela santidade e amor pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. E você que se afastou por causa de quedas e frustrações, hoje Deus te chama de volta. E hoje, Ele quer que, como foi com o filho pródigo, Ele quer festeja porque seu filho voltou e trocar as suas vestes, colocar uma sandália novas em seus pés e um anel em seu dedo. Por isso, eu te convido a orar neste momento. Dobre seu joelho na presença de Deus e ore comigo. Senhor Deus, Pai de amor, aqui está esse filho e essa filha que um dia estavam na tua presença, mas se perderam no caminho. Alguns se desviaram por fraqueza, outros por feridas, outros por decepções, outros por cansaço, outros por pecados repetidos que geraram vergonha. Mas hoje, Pai, eu clamo, corre ao encontro deles, como o pai correu ao encontro do filho pródigo. Quebra agora toda a condenação que os mantém longe. Arranca toda mentira dizendo que não há mais volta. Restaura a identidade de filho. Troca as vestes da vergonha por vestes de honra. Coloca sandálias novas, porque o Senhor está dizendo, você não é escravo, você é filho. Coloca o anel, porque o Senhor está selando de novo aliança, perdão e pertencimento. Eu repreendo agora toda a opressão espiritual, todo espírito de acusação, toda seta de desânimo, toda prisão de pecado recorrente, toda cadeia emocional, toda ferida de infância que ainda sangra escondida. Espírito Santo, visita com fogo. Restaura a alegria da salvação. Restaura a oração, restaura a fome pela palavra, restaura a sensibilidade espiritual, que essa vida volte para o altar com lágrimas de quebrantamento e com força para recomeçar. Eu declaro em nome de Jesus, volta para casa, volta para a presença, volta para o primeiro amor. Que hoje seja noite de restauração, de renovo e de avivamento. Levanta esse coração com cura, com paz e com coragem para obedecer. E onde houver brechas, fecha. Onde houver laços, rompe. Onde houver sombras, ilumina. Onde houver morte, sopra vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, permaneça conosco aqui no canal Além do Véu Espiritual. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente, em Cristo Jesus. Até o nosso próximo encontro, Além do Véu Espiritual.